Olá, bem-vindos a mais uma videoaula e essa terá por título Revestimento, Preenchimento e Sustentação. É uma aula voltada para a segunda série do ensino médio. E o que eu espero que você compreenda ao final dessa aula, que você conheça os princípios fisiológicos que permitem a movimentação corporal, ou seja, o que há no seu corpo que lhe permite se mover, se movimentar, certo? E reconhecer também que as glândulas são formadas por tecido epitelial e saber a diferença entre uma glândula exócrina para uma endócrina. E para começar a nossa conversa, nós vamos falar sobre o que nos sustenta. Bem, você já parou para pensar no que faz a gente não ser igual essa lesminha que está aparecendo na imagem? Por que o nosso corpo não é assim? O que nos dá uma sustentação? Se você respondeu o seu sistema esquelético, muito bem, são seus ossos. Seus ossos fazem com que você tenha um formato no seu corpo e não seja simplesmente uma gosma desfilando por aí, certo? E hoje nós vamos entender como esse sistema é formado. A gente precisa primeiro falar que ele é um tipo de tecido, como a gente já viu nas aulas anteriores, é um tecido conjuntivo. Esse tecido, ele tem por característica ser células presas numa matriz intracelular, que a gente já vai conhecer, que é rica em fibras de colágenos, fosfato de cálcio. Então, quando a gente fala que os nossos ossos são cheios de cálcio, por isso ele é a nossa reserva de cálcio também no nosso organismo. É formado também por íons minerais como o magnésio, o potássio e o sódio. Os cristais de fosfato de cálcio associados a essas fibras proteicas que temos são os responsáveis pela rigidez dos nossos ossos. É isso que faz com que eles sejam tão fortes, tá certo? E qual é a função desse esqueleto, literalmente? Ele tem uma das principais funções, a proteção dos nossos órgãos internos. Então, aqui logo na primeira imagem, nós vemos as nossas costelas, juntamente com o externo, que é esse osso aqui, que vai dar proteção aos nossos pulmões, ao coração. Então, toda essa estrutura protege os órgãos que são mais sensíveis, a nossa caixa craniana, que protege todo o nosso encéfalo. Outra função que ele tem é a atuação no movimento. Sim, para a gente se movimentar, para você andar, correr, não basta apenas ter os músculos. Esses músculos estão associados juntamente com o sistema esquelético para que você possa se movimentar, andar por aí, certo? Outra função que ele tem é a produção de células sanguíneas. Dentro de ossos longos do nosso corpo, nós encontramos a medula óssea, que vai produzir células do sangue. Uma dessas células são as hemácias. As hemácias, por serem células que não têm núcleo, elas duram muito pouco no nosso corpo, elas duram aproximadamente 120 dias apenas, então nosso corpo está sempre produzindo hemácia e ela é justamente produzida na medula óssea que fica dentro dos nossos ossos, dentro dos ossos mais longos. Não são todos os ossos do nosso corpo que têm medula óssea, onde nós vamos encontrar ossos longos como o do fêmur, por exemplo. Certo? Então, está aqui a medula no interior desses ossos mais longos. E, como eu já tinha falado, o sistema esquelético ele também armazena os sais minerais como o cálcio, que é super importante para o movimento celular, o movimento corporal. E também, dentro das suas células, ele vai atuar como um sinalizador celular. Então, o cálcio é super importante para o nosso corpo e o nosso corpo armazena também os nossos ossos, porque os nossos ossos, como vamos ver em seguida, eles não são algo estáticos. Mas como assim osso não é estático? É uma coisa dura? Como é que ele está o tempo? Como é que ele muda? Bem, os nossos ossos eles estão o tempo todo sendo construídos e desconstruídos, num processo que a gente chama de remodelagem óssea. É por isso que quando você sofre um acidente e quebra um braço, uma perna, você
consegue recuperá-lo, simplesmente deixando o quê? Ele na posição correta, por isso que o médico, quando você sofre um acidente, ele tem que colocar o osso no lugar, porque ele tem que colocar corretamente a posição, e ele coloca o gesso para que aquele lugar fique parado e ele não saia da posição correta. E o resto é o seu corpo que faz, certo? Seu corpo que vai fazer essa remodelagem desse osso, construí-lo novamente. E aqui nesse esquema, eu estou mostrando justamente para você quem participa dessa remodelagem. Quem constrói os nossos ossos, então aqui a gente está vendo um osso cortado ao meio, então você vai ver que uma parte mais externa é uma parte mais rígida, mais interna ali mais fragmentada, vamos dizer assim. As células que são responsáveis por isso são os osteoblastos, que são esses carinhas que estão aqui. Esses carinhas, eles vêm, se fixam no osso e começam a produzir o que a gente chama de matriz óssea. E conforme ele vai produzindo essas, como eu falei anteriormente, colágeno junto com o cálcio que ele vai pegando na circulação, ele vai ficando preso dentro dessa matriz, tá vendo aqui? Isso aqui já foi um osteoblasto, só que agora ele está preso, fixo dentro dela. E por isso ele vai receber um outro nome, ele vai ser chamado de osteócito. Então, quando ele fica agarrado ali dentro, ele deixa de ser chamado de osteoblasto e a gente começa a chamá-lo de osteócito. Porque quando ele está preso aqui, ele continua secretando a matriz, mas também olha, ele vai fazer comunicação, permitindo a nutrição de outras células. Então, o tempo todo o seu osso está sendo nutrido também. Então, são esses carinhas que vão construir o novo osso. Certo, mas se tem alguém construindo, eu preciso ter alguém fazendo o que também? Destruindo. Não é só quando sofre acidente que seu osso ele é desfeito. Não, o seu osso está o tempo todo sendo feito e desfeito. Quando seu corpo percebe que há pouco cálcio, ele não está conseguindo fazer as atividades que ele precisa do cálcio, ele vai justamente aumentar essa destruição para poder absorver esse cálcio e dar conta do recado, porque o seu corpo não pode parar e ele já tem uma reserva, gerando aquela famosa doença de osteoporose. Então, eles estão o tempo todo remodelando esse osso. Quem faz isso é o osteoclastos, que é esse aqui. Sim, são nomes parecidos. O blasto com B constrói, o clasto com C destrói, desfragmenta. Mas é uma destruição do bem, para suprir a necessidade do seu corpo daquele momento. E como é que surge um osteoclasto? Ele é a junção de várias células, que são os monócitos. Monócitos, se você lembra lá sobre o sistema imunológico, você já deve ter ouvido falar no monócito, nós vamos falar melhor sobre ele nas próximas aulas, mas os monócitos são células do sistema imunológico que atuam justamente encontrando invasores do nosso corpo. Eles vêm para a matriz óssea e ali eles se juntam, formando uma célula gigante que a gente chama de osteoclastos. E ela é que vai fazer, vamos dizer, a limpeza dos nossos ossos, vai começar a quebrar, limpar esse osso, tirando áreas lesadas ou envelhecidas, abrindo então caminho para que o osteoblasto venha e reconstrua essa matriz. Então, o teu corpo está o tempo todo tirando o que é velho e produzindo o que é novo. E para isso, ele precisa de material. Que material é esse? Cálcio, uma boa alimentação que nós precisamos ter para poder continuar nutrindo e o corpo continuar funcionando, certo? Então, os nossos ossos, por mais que eles sejam rígidos, sejam estruturas que aparentemente estão ali paradas, eles são estruturas vivas que estão o tempo todo se construindo e reconstruindo, certo? Certo, uma pessoa adulta, ela tem por volta de 206 ossos no seu corpo, e eles são de diferentes formatos e tamanhos também. Eles podem ser longos, curtos, planos, suturais, tem diversos tipos. Como se formam os nossos ossos? Quando você ainda é um bebezinho dentro da barriga da sua mãe, o que existe é uma cartilagem, que é dessa cartilagem vai começar a ter o processo de ossificação. É assim que nós chamamos a transformação dessa cartilagem em osso. Um bebezinho, quando nasce, ele tem por volta de 305 ossos. E com o passar do tempo, alguns desses ossos se fusionam, se juntam, e assim vai formar o indivíduo adulto com
cerca de 206 ossos. Então, quando você é criança, você tem ainda essa região ossidificada que você nasceu, mas as pontas, principalmente dos ossos longos, como das pernas, elas ainda são formadas por cartilagem. Então, o médico ele pode, por exemplo, tirar um raio-x e ver se você ainda vai crescer um pouco mais ou um pouco menos. É claro que ele não vai conseguir afirmar com certeza com quanto você vai ficar, mas ele consegue perceber esse crescimento, se você ainda está em fase de crescimento ou não. Quando você se torna completamente adulto, atinge o final do tamanho possível, o seu osso todo aqui não existe mais a cartilagem disponível, certo? Nós podemos dividir o esqueleto em duas partes. O axial, que é essa parte mais central, em que você inclui o crânio, a coluna vertebral, as costelas. Então, esse nós chamamos de axial, que é o centro. E a apendicular, que são os apêndices do corpo. Então, são essas partes mais laterais, os membros de forma geral. Certo, ligando os nossos ossos, existem estruturas que a gente chama de articulações. É importante a gente salientar que o nome articulação dá a ideia para a gente de que seja algo que se move o tempo todo, mas não, nós temos três tipos diferentes de articulações. Temos aquelas que nós chamamos de imóveis, pois elas não permitem mobilidade nenhuma, elas apenas juntam os ossos e a gente pode ver aqui nos nossos ossos do crânio, elas são muito comuns, porque o nosso crânio, assim que a gente nasce, a famosa moleira do neném é justamente a abertura que tem para facilitar a passagem do bebê na hora do parto e depois ele vai se juntando, formando então essas fissuras. Então nós temos aqui essas articulações que são imóveis quando você é adulto, elas estão totalmente fechadas ali. Nós temos as semimóveis com uma das vértebras da nossa coluna, estão vendo aqui, esses espacinhos. Então, elas dão uma certa mobilidade, mas ela não é uma mobilidade total, certo? Você não consegue dobrar tanto assim a sua coluna, ela tem uma limitação. E nós temos as completamente móveis, que a gente chama, como, por exemplo, a articulação do seu joelho, que é um tipo dobradiça que a gente fala de articulação. A dos seus ombros, certo? Que junta o úmero. Cada osso no nosso corpo tem um nome, certo? Até as vértebras, cada vértebra tem um nome, C1, C2, porque estão falando das vértebras cervicais, lombares, torácicas, mas não vem ao caso a gente saber o nome de todos esses ossos. Se você for fazer algo na área de medicina, se você for fazer algo na área de enfermagem, aí você vai ter que aprender sim o nome de cada um deles. E uma coisa que a gente tem que ter muita atenção quando a gente fala da nossa coluna vertebral é que ela é algo extremamente sensível no nosso corpo. Como eu falei, uma das funções do esqueleto é proteger parte do nosso corpo. E a coluna vertebral, ela justamente vai proteger, é a parte óssea que está protegendo o nervo que passa aqui dentro, né? A coluna em si que passa aqui dentro. Esses nervos são super importantes, porque eles que fazem a comunicação de todo o nosso corpo com o nosso encéfalo. Nós vamos falar melhor sobre isso na aula sobre o sistema nervoso. E qualquer lesão aqui pode deixar, dependendo da altura que ela ocorra, as pessoas podem ficar paralíticas ou tetraplégicas, que é quando ela perde toda a movimentação do corpo. Então, tem que ter muito cuidado em movimentar alguém, por exemplo, que acabou de sofrer um acidente. O ideal é, a pessoa bateu com o carro, sofreu um acidente, é não mexer na vítima até que alguém chegue e possa, um bombeiro, alguém especializado, possa imobilizar a coluna para evitar lesões a ela, porque as consequências podem ser mais graves se você movimentar essa pessoa. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado com a nossa coluna é sentar-se adequadamente, evitar carregar muito peso, coisas que com o tempo vão desgastando essas, eu falo que são pequenas esponjinhas que vão ligando essas vértebras e com isso gerar dores, gerar escoliose, que são desvios na coluna. Então, quando alguém te perturba que você tem que sentar direito, não pode carregar peso, não é por maldade, é justamente pensando na sua saúde, que você tem que se adequar para você não ter nenhum problema mais à frente, que com o tempo as coisas vão se desgastando, né? Principalmente se você a usa de forma errada.
Chegamos então na parte do movimento, como a gente anda, certo? A gente já viu que o esqueleto tem a sua participação, mas e aí, o que ele faz? Ele só faz alguma coisa graças ao seu trabalho conjunto com os músculos, que é o que vamos falar agora. Então, como havíamos dito, nós temos o nosso sistema esquelético, que vai dar a sustentação, e cobrindo esse sistema nós vamos ter os músculos, certo? Que vão permitir, então, que a gente tenha o movimento e a postura no nosso corpo. Em relação à nossa massa corporal, que a gente chama erroneamente de peso, se a gente for ver lá, o pessoal de física vai xingar a gente tudo quanto é nome quando a gente fala em peso, na verdade, a nossa massa corporal, 40% dela são os nossos músculos. Então, é o que nos dá sustentação e nos permite nos locomover, certo? E esses músculos têm diferentes tipos de tecidos, né? Um tecido muscular é um tecido que tem diferentes tipos, diferentes divisões. Nós temos o tecido muscular cardíaco, que é o primeiro que nós estamos vendo aqui, tá? Nesse esqueminha, e é justamente esse coração aqui que não para de bater, que está no nosso lado. E esse tecido a gente encontra apenas no coração, realmente. As unidades que compõem esse tecido são células que têm um único núcleo, certo? Então, cada célulazinha aqui só vai ter um núcleo celular e elas têm várias fibras e estrias nessas divisões, como a gente está vendo aqui. Essa musculatura ela tem uma contração involuntária, ou seja, você não tem que ficar pensando para o seu coração bater, ele bate sozinho. E é uma característica desse tipo de tecido, essa contração involuntária, assim que você precisa mandar a ordem. Há um grupo de células que vão controlar essa contração, que a gente chama de marca-passo cardíaco. E elas vão gerar sempre um sinal elétrico que vai se propagar para toda essa musculatura do coração, provocando essa contração e esse relaxamento. Então, ela manda o sinal, o coração contrai e aí depois ele relaxa. Por isso que quando a pessoa tem algum problema cardíaco, uma das formas é você colocar um marca-passo, ou seja, um equipamento que vai justamente controlar esse momento de contração do coração. O segundo tipo de tecido muscular que nós temos aqui é o esquelético, e é o que a maior parte do nosso corpo é formado. Ele é popularmente chamado de carne, o que a gente chama carne do nosso corpo. Esse termo esquelético vem justamente pelo fato de ele estar preso aos nossos ossos, como eu falei, para auxiliar na movimentação. Diferente do músculo cardíaco, o músculo esquelético ele pode ser feito por movimentos que são voluntários, ou seja, a gente concentra para fazer a função. Você está pensando para poder pegar algum objeto. Você pode até não estar parando tudo e pensando, mas você manda uma ordem, seu cérebro manda uma ordem de você pegar um objeto para que ele vá lá e execute a determinada função, diferente do músculo cardíaco, que há um conjunto de células ali trabalhando na sua contração, certo? E por fim, o último que vamos ver aqui é o músculo liso, que vai receber esse nome justamente porque ele não vai ter aquelas estrias que nós estamos vendo aqui, ó. Tá vendo? Essas estriazinhas ele não tem. E assim como no músculo cardíaco, as contrações dele são involuntárias. Ele vai formar principalmente os nossos órgãos viscerais, como o estômago, intestino, útero. Então, a gente também não controla, a gente não tem que parar e pensar para mandar a ordem para que esse músculo faça a sua função. Então, tanto o cardíaco quanto o liso, nós falamos que são músculos de movimento involuntário, enquanto o esquelético é um músculo de contração voluntária. Você precisa mandar a informação para o seu corpo para fazer o movimento. E quais são as partes de um músculo? Então, vamos entender a anatomia deste músculo. Então, esse todo aqui, o músculo como completo. A gente vai pegar um pedacinho e olhar
Nós temos o fascículo muscular, que é essa região, que vai ter várias outras micro-regiões, que são as fibras musculares. E cada uma dessas fibras musculares são ricas em miofibrilas, que são essas estruturas que vão possuir moléculas do citoesqueleto. Lembra lá do citoesqueleto que a gente falou, que dá forma à célula? Então, lembra lá que nós tínhamos a actina e a miosina? Os músculos eles são formados por vários desses citoesqueletos, que é a actina, que vamos falar principalmente, e a miosina. E é graças à combinação delas duas que a gente consegue se movimentar. Vamos ver como funciona essa contração muscular. Então, vimos lá o músculo como um todo, né? Cada um deles, chegamos até as miofibrilas e chegamos aqui na actina. A de cima é a actina, a de baixo é a miosina, tá? O que acontece com essas células? Quando você manda a ordem, vamos pensar no músculo esquelético, para que você pegue alguma coisa, então o músculo tem que contrair para fazer isso. A miosina que está aqui embaixo, ela recebe essa ordem e ela vai se ligar à actina em cima. Ela se liga e ela faz como se fosse uma dobra. Ela gasta energia para poder fazer uma dobra. Então, o que está aqui se liga e dobra para o outro lado, para cá. Então, pense que são várias dessas se ligando em cima e puxando para um lado, para o mesmo lado. E com isso ocorre a movimentação muscular. Então, o músculo está relaxado, ó, a actina e miosina estão soltas umas das outras, não tem ordem nenhuma chegando, o músculo relaxado. Chegou a ordem, hora de contrair cada uma delas. Então, cada miosina, cada cabeça de miosina, que são essas estruturas aqui, se ligam na actina em cima, vai se ligar nela e vai puxar, como se fosse um cabo de guerra. E aí o músculo contrai. Certo? Então, aqui o músculo está relaxado, não mandou ordem, está todo mundo solto. Aqui recebeu a ordem, miosina se ligou na actina e caminhou, e puxou. Gastou energia para puxar. Então, as células dos nossos músculos, elas precisam de muita energia, porque a miosina e a actina precisam estar o tempo todo fazendo esse movimento, se ligar e correr. No que ela corre, ela tem que gastar energia para isso. Então, por isso que a gente precisa respirar e por isso que depois que a gente faz uma atividade muito intensa, o nosso coração acelera, nós precisamos respirar mais para poder ter oxigênio suficiente para poder produzir mais ATP, mais energia. Novamente, existem nomes específicos para cada coisa. A actina é formada por duas substâncias, a tropomiosina, a troponina, certo? A cabeça da miosina vai se ligar especificamente na actina para poder fazer esse movimento. E existem nomes para essas regiões específicas. Nós vamos chamar isso aqui de banda A. Banda A vai vir aqui do início, aqui dessa região aqui da miosina. Tá vendo? Isso aqui a gente vai chamar de banda A. Daqui para cá a gente chama de banda I, até aqui. Daqui para cá também de banda I, e essa linha aqui no meio a gente chama de linha Z. Então, tem vários nomes específicos, nós não vamos entrar nesses detalhes nessa aula, o que eu preciso que você entenda é como acontece o movimento, como acontece a ação de contrair e relaxar. Então, contração, miosina ligou na actina, pensa, vimos lá quantas actinas e miosinas tem num músculo só, é um batalhão fazendo isso. Puxou, contraiu, soltou, relaxou, certo? Claro que para quem for fazer alguma coisa na área de medicina e enfermagem, esses nomes são importantes novamente. E aí é bom você pegar um outro vídeo, algo mais específico para aprender todos esses nomes. Certo. Então, falamos de sustentação, falamos de o que nos move, o que nos movimenta, e agora nós vamos falar de revestimento, o que está por fora disso tudo. Então, esse órgão que vai
proteger todo o nosso corpo é a pele. A pele ela funciona como uma barreira de proteção do nosso corpo. A gente chama de nosso primeiro canal de imunidade, uma imunidade que a gente chama de inata do nosso corpo, porque ela impede que coisas estranhas entrem no nosso corpo e assim o protegendo. Por isso que a pele é tão importante para a gente. Falamos como um tecido epitelial, ele é formado por diversas células que podem estar justapostas, ou seja, uma coladinha com a outra, tá? Com pouco ou praticamente nenhuma substância entre elas. Intercelular quer dizer entre elas. Então, são células coladinhas com quase nada entre elas. Existem diversos tipos de tecido epitelial. Ele pode ser simples e cúbico, são células cuboides e simples porque só tem uma camada. Simples e escamoso, são células mais amassadinhas, vamos dizer assim. Colunar, células maiores, mais altas. Mas toda essa primeira aqui são simples porque só tem uma camada. Ou ele pode ter várias camadas. E aí a gente vai chamar de estratificado. Esse estratificado pode ser do tipo escamoso, então são várias camadinhas desse daqui, ou pode ser do tipo colunar, várias camadinhas desse daqui. Temos o transitorial, que vamos dizer é o meio do caminho, tem uma mistura de células ali, e temos o que a gente chama de pseudoestratificado. Por que pseudoestratificado? Você acha que ele é estratificado, mas ele não é. Como assim? Olhe para esse desenho. Perceba que é uma única célula que se alonga pra caramba até chegar lá em cima. Então, você tem a sensação de que são várias células como um estratificado quando você olha, mas quando você repara bem, é só uma célula. E por isso que a gente fala que ele é pseudoestratificado. Tudo bem? Então, como a gente falou, essas células elas estão justapostas, ou seja, elas estão coladinhas, juntas. E existem estruturas que as juntam, que as unem. Essas estruturas a gente chama de junções celulares. E nós trouxemos aqui alguns tipos de junções, as mais importantes. Nós temos as junções comunicantes entre as células. O que significa? Formam como se fossem canais que permitem que uma célula se comunique com a outra. Então, aqui tem passagem de substâncias de uma célula para outra. Então, são junções comunicantes. Nós temos junções que vão permitir a união, mas são junções mais maleáveis. Eles também têm vários, como se fossem elásticos que permitem que elas fiquem juntas, mas que você consiga fazer uma certa pressão e elas não arrebentem, vamos dizer assim. Aqui ainda há uma possível passagem de coisas por aqui entre as duas células, nos desmossomos. Mas a gente tem as junções aderentes, que já são junções mais fortes, mais firmes entre si e que impedem que qualquer coisa passe por aqui, certo? Então, nada passa por ali. Nós podemos ouvir falar também nos hemidesmossomos, que são muito similares aos demossomos, eles também fixam uma célula a outra, mas não célula a célula. Célula matriz extracelular, que é uma estrutura basal que fica embaixo das células, dando firmeza a elas. Então, a essa nós vamos dizer de hemidesmossomos, porque é só metade. Hemi vem de metade. Então, nós temos aqui a completa e aqui só a metade. Hemidesmossomos, certo? Então, nós vimos que a pele ela tem uma função de proteção no nosso corpo e ela tem duas outras funções importantes também. Ela também absorve coisas do nosso corpo e está lá no sistema digestório que a gente falou do intestino delgado, que tem as microvilosidades naquelas células justamente para absorver substâncias, mas ela também secreta substâncias do nosso corpo, que é o que vamos falar agora. Uma outra função do tecido epitelial é a percepção de sensações, né? Você perceber o meio externo. Mas disso nós vamos falar quando tratarmos de sistema sensorial. Por enquanto, vamos ficar só aqui no que a nossa pele também secreta, o que ela libera. Existem dois tipos de glândulas. Glândulas são a parte que é formada pelo tecido epitelial e que vai secretar substâncias. Existem as glândulas que a gente chama de endócrinas e existem glândulas que a gente chama de exócrinas. Nós já falamos bastante sobre endócrinas quando nós vimos o sistema endócrino.
Qual é a diferença entre essas duas? Basicamente, as glândulas endócrinas elas produzem substâncias que vão ser lançadas na corrente sanguínea para trabalhar em outra região do nosso corpo, certo? As glândulas exócrinas elas já vão ter túbulos que vão secretar as substâncias e, em sua maioria, para o lado externo do nosso corpo. Como exemplo, as glândulas sudoríparas que vão a gente está superaquecendo para resfriar a nossa pele, o nosso corpo, elas liberam água em forma de suor, né, o nosso suor, para poder resfriar o nosso corpo quando a gente faz uma atividade muito intensa, quando o dia está muito quente, para manter a nossa temperatura corporal. Então, é uma forma do nosso corpo se manter na temperatura adequada. As glândulas mamárias, que vão secretar leite no momento da amamentação. As glândulas sebáceas, que vão manter a nossa pele hidratada e para que ela não se rompa facilmente. Pessoas que têm problemas na secreção do sebo, que a gente chama, né, dessas glândulas sebáceas, a pele é muito seca, então ela tem que estar passando constantemente hidratante, senão a pele racha. Então, é uma forma também de proteção do nosso corpo. Então, temos dois tipos de glândulas, as endócrinas, que já falamos bastante, e essas são as exócrinas. Falei algumas principais dessas glândulas que tem no nosso corpo. Então, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha aproveitado bastante esse conteúdo. A gente não tem tempo para se aprofundar em muitas coisas, senão a aula ficaria muito extensa, mas se algo ficou em dúvida, se você teve curiosidade para algo mais, você pode fazer duas coisas. Deixar aqui nos comentários e a gente responde, ou então procurar outros vídeos que eu também recomendo bastante, outros materiais para você se aprofundar nos temas. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!